pastor, como é que agimos? Olha só, meu Agimos irmão. Pode falar, pode falar. caladinho, sem que ninguém ouça, sem que ninguém veja, mas Deus está olhando, irmão. Amém. Sim, sim. Então, Meu irmão, o que acontece? Eu costumo pensar e agir da seguinte forma. Veja bem, nós, como servos do Senhor, temos que ter uma resposta pronta para essas pessoas. Porque, na verdade, as pessoas elas se utilizam de desculpas para ir a Cristo, né? E as desculpas que elas vão usar é o quê? Ah, fulano de tal diz que é crente, faz tal coisa, entendeu? Pense o seguinte, todos nós aqui precisamos de médicos, todos nós precisamos ir numa consulta médica, passar por um médico, né? E nós bem sabemos que existem bons médicos e existem maus médicos, ou médicos não tão bons, né? Essa mesma comparação, essa mesma analogia se aplica à igreja. Se aplica à igreja. A Bíblia diz assim, ó, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, certo? Então, nós vamos encontrar dentro da igreja pessoas que são maus crentes, pessoas que não estão na igreja, mas não servem a Deus de coração. Então, eu preciso mostrar para essas pessoas que elas precisam ter como exemplo não esse mau crente, tá? Não esse mau crente que está devendo, pega dinheiro emprestado, não paga, tá? Dá um mau testemunho, mas essa pessoa precisa olhar para Cristo. Essa pessoa precisa olhar para Cristo. Porque se ela usar isso como artifício, ela nunca vai se aproximar do Senhor. Né? Ademais, irmãos, o que acontece? Essa pessoa que age dessa forma, um dia ela vai ter que prestar contas a Deus. A Bíblia diz que, é bem clara, que todos nós vamos prestar contas diante do Senhor daquilo que nós fazemos através do nosso corpo, ou bem ou mal. Então, se eu sou um mau crente, se eu não dou testemunho, o que vai acontecer, irmãos? Vai chegar um dia que o Senhor vai chegar e vai dizer para mim assim, ó, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso é o que é sério, né? Então, eu tenho que ter isso em mente e saber e dizer para essas pessoas que elas precisam se espelhar, olhar para aqueles que dão bom exemplo. Amém? Mais alguém, irmãos, quer falar alguma coisa? Quer fazer alguma colocação? Todo mundo fala, Saulo. Olha só, é uma coisa que vocês falaram aí, eu achei a aula está interessante, eu estou aprendendo bastante. Amém. Falou sobre família, casamento, tal, etc. Só que eu penso assim, tem pessoas, igual, eu sou solteiro, certo? Uhum. Então, eu acho que para quando você tem um chamado, que Deus tem um chamado para uma pessoa solteiro, nós também eu tenho que ter consciência se eu vou poder fazer aquilo, eu faço uma coisa com excelência como um auxiliar, vamos botar assim. Mas se eu chegar um pouco a mais, talvez eu não irei fazer correto. Porque eu penso, eu não sei se isso está certo ou se eu estiver errado, o senhor pode me falar. Um diácono, ele tem que ter família, ele tem que ser casado, porque se vamos supor que eu vou na casa de uma pessoa que seja um pastor, um irmão, uma pessoa, eu tenho que ter uma pessoa me acompanhando, uma esposa ou para Irmão acompanhar. Saulo, só abrindo um parênteses aí, só abrindo um parênteses no que o irmão está falando. A nossa igreja, União Evangélica Pentecostal, ela tem como vamos dizer assim, bota como uma regra que os diáconos sejam casados, né? Mas veja bem, há igrejas que não têm essa obrigatoriedade. Eu conheço igrejas que não têm essa obrigatoriedade, tá bom? Só para a gente se posicionar, tá bom? Mas pode seguir no seu raciocínio. Eu digo, se caso um dia chegar para isso, eu vou ter que ter consciência e dizer, não, olha, o pastor, eu não tenho condições de ir para a parte do diaconato, porque eu não sou casado. Então, eu tenho que ter essa consciência. Uhum.
Então, não precisa. Ah, não, eu vou. Aí, quando você for procurar um histórico meu, vai saber, pô, o irmão Saulo era solteiro, como é que ele pode? Ele falou sim, mas não. Eu tenho que ter essa consciência. E Sim, verdade. eu tenho essa consciência, Amém, graças irmão Saulo. E a o que o seu irmão está abrindo um parênteses aqui, isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Sabe por quê? Por exemplo, quando nós olhamos para pessoas, vamos ampliar a nossa visão. Quando nós olhamos, por exemplo, para pessoas que vão dar um passo maior, são candidatos a serem consagrados, por exemplo, ao presbitério, né? O texto que eu li aqui, ele fala que o bispo, né? Ele coloca que o bispo, o ministro, o presbítero, ele precisa ser apto para ensinar. Ensinar. O texto não diz que ele precisa saber pregar, mas diz que ele precisa saber ensinar. Vamos ser críticos aqui, irmãos. Como é que eu vou consagrar alguém ao presbitério ou ao pastorado se aquela pessoa não sabe ensinar? Se aquela pessoa não conhece os princípios doutrinários básicos da igreja? Como? Como é que essa pessoa pode ser um pastor? Por quê? A função primordial do pastor, do presbítero, é saber ensinar, irmãos. É saber ensinar. Para saber ensinar, eu preciso saber aquilo que é básico, no mínimo, eu preciso conhecer as doutrinas bíblicas, né? As doutrinas bíblicas, para poder saber ensinar. Se eu não sei ensinar, eu não estou apto. Aí, sabe o que acontece? Às vezes você tem na igreja um excelente diácono, mas nós usamos, vou repetir, já falei isso, vou repetir, usamos como argumento para consagrar alguém ao presbitério, porque aquele irmão é um excelente obreiro, ele faz, ele acontece, ele está sempre pronto, ele é prestativo. Ah, vamos consagrar esse irmão ao presbitério. Mas será que ele tem as características necessárias para ser um presbítero? Será que ele conhece as, a função que ele vai exercer? Ele tem os critérios, ele tem as qualidades, né, para ser um bom presbítero? Precisamos pensar e certeza. analisar isso. Porque senão, sabe o que acontece? Eu perco um diácono e não ganho um presbítero. Aí eu vou ter, sabe o que eu vou ter? Desculpe a palavra, eu vou ter no púlpito uma figura decorativa. Eu vou ter no púlpito um presbítero ou um pastor que não sabe celebrar um funeral, que não sabe celebrar um casamento, não sabe fazer um batismo, não sabe ministrar uma doutrina que fale sobre uma coisa básica que todo crente precisa saber, a doutrina da salvação. Eu vou ter um obreiro sentado no púlpito que não sabe falar da doutrina da salvação, não sabe explicar o que é a doutrina da salvação. Os irmãos estão me entendendo? Então, irmão Entendeu? Saulo, aquilo que o irmão está falando, sabe o que é isso? Humildade, para saber reconhecer as suas limitações. Nós temos limitações, irmãos. Todos nós temos limitações. E, infelizmente, a maioria dos crentes não sabem discernir isso. Não sabem discernir isso. E olham pelo lado do título. Não, eu vou ser pastor. Eu vou ser pastor. Não, eu quero ser pastor. Mas você tem aquilo que é exigido para ser um pastor? Você é dotado das qualificações para ser um pastor? Tá? Então eu deixo essa reflexão para os irmãos também. Irmãos, a hora já está avançada, tá? Irmão Saulo, Deus abençoe a sua vida, tá? Amém. Deus continue te abençoando cada vez e mais e mais. Alguém quer fazer mais alguma colocação para nós caminharmos para encerrar a aula? Seja, fala, meu querido. Pode falar.
olha só, irmãos, presta atenção. Em se tratando de diácono, vamos lá. Esse diácono, quando você, vamos por parte. A Bíblia fala o seguinte: o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, não imponhais a mão precipitadamente. Não imponhais. Por quê? Porque uma pessoa para servir, essa pessoa precisa primeiro ser provado. Nós, quando passamos pela escola, né, fizemos lá o nosso 2º grau, né, que hoje é ensino médio, nós fazíamos provas, né? Fazíamos provas. A prova é o quê? Uma aplicação do conhecimento. É a aplicação daquilo que eu aprendi. Né? Então, eu vou lá, vou fazer uma prova. Aí eu vou no final da prova, eu vou ter um resultado. Irmãos, isso não é diferente dentro da igreja, não. Isso não é diferente dentro da igreja. Claro, nós não fazemos prova escritas, né? Mas nós somos provados aonde? Na nossa fé, na nossa paciência, na nossa perseverança, né? Com as nossas atitudes, né? Com aquilo que eu estou fazendo no nosso cotidiano. Então, eu preciso, antes de colocar a mão sobre uma pessoa para ser um diácono, para ser um presbítero, para ser um pastor, eu preciso saber, eu preciso olhar se aquela pessoa já foi provada. Né? E eu me arrisco dizer que essa pessoa que se encontra nessa situação, ao ponto de ser cogitada, ela ser desqualificada daquela função, ela, na verdade, nunca foi aprovada. Nunca foi aprovada. Por quê? Eu usei com ela critérios errados. Irmãos, porque tem gente que, para querer ser alguma coisa, ela se veste de uma aparência. Ela demonstra algo na frente dos outros que, na verdade, ela não é. Tá? Então, ela demonstra ser um bom marido, demonstra ser uma pessoa prestativa, mas que, no fundo, ela só quer um reconhecimento do homem. Quando essa pessoa recebe esse reconhecimento, aí a gente olha assim, cadê fulano? Fulano era um excelente auxiliar de trabalho. Cadê essa pessoa agora? Eu não vejo mais fulano na igreja. O que aconteceu? Está com algum problema? Não. Simplesmente ela queria um título. Quando ela recebeu esse título, ela tá bem para ela. Então, eu repito, não podemos impor as mãos precipitadamente. Tá? Agora, respondendo à pergunta, essa pessoa, no caso do diácono, pode ser destituído, afastado das funções? Pode. Ela vai deixar de ser diácono? Não. Ela não deixa de ser diácono, mas essa pessoa é afastada das suas funções. Não deixa de ser diácono, não deixa de ser presbítero, não deixa de ser pastor. Porém, não vai exercer as suas funções. Ok, irmãos? Respondi a pergunta? Alguém? Eu estou vendo outras mãos levantadas. Quem levantou a mão? Paulo Roberto. Pode falar, irmãos. Pode falar, irmão. Pai do Senhor, meu pastor. A paz, Paz querido. a todos. Até em cima dessa pergunta do irmão Rogério, eu estou congregando na UEP há 8 anos, mas eu vim do campo da Assembleia de Deus de Campo Grande. Sim. E na Assembleia de Deus de Campo Grande, era normal tanto essa questão de afastamento temporário ou permanente, seja do diaconato, seja do presbitério, às vezes isso acontecia,
Mas a minha pergunta não é sobre essa, que você já sanou essa dúvida em relação à pergunta do Rogério. Mas em relação a recebimento, as igrejas do campo, a receberem, seja presbíteros, seja diáconos, seja pastores, que estão vindo de outras denominações. E eu gostaria de saber o seguinte, biblicamente, e também qual a nossa visão do campo, se é possível você receber alguém que está vindo se dizendo pastor, mas que foi levantado em uma igreja, que a gente sabe que, infelizmente, hoje se levanta em igreja a cada esquina, e muitas das vezes não são igrejas sérias, não são igrejas levantadas por Deus, pelo contrário, são igrejas que são frutos de rebeldia, igrejas que são frutos de tudo menos fruto de Deus. E às vezes as pessoas são levantadas ali, vêm para o nosso campo, são recebidas como diáconos, são recebidas como presbíteros, são recebidas como pastores e trazem muito mais problemas do que solução. Então, a minha pergunta é, biblicamente, e também em termos da visão do campo da IUEP, um pastor pode receber alguém que está vindo como presbítero, mas ele pode, não digo rebaixar, mas não reconhecer esse presbitério e receber a pessoa apenas como membro, assim como um diácono não receber a pessoa como diácono, receber a pessoa como membro. Qual é a visão bíblica e do nosso campo também em relação a isso? Olha só, irmão, veja bem, a Bíblia em si, ela não dá uma resposta com relação a isso, tá? Essa questão eclesiástica, a Bíblia não vai responder, não vai usar um argumento para essa sua pergunta em si. Mas, vamos lá, a nossa igreja, como nós temos o nosso estatuto ele prevê o seguinte, tá? Quando a pessoa ela vem para a nossa igreja para ser recebida, eu quero me membrar na união, independente, vamos lá, independente se é pastor, se é presbítero, se é diácono, se é membro. Ela tem que passar por um período de adaptação, que o estatuto diz que são 6 meses. São 6 meses. Primeiro ponto, 6 meses. Agora, em se tratando de obreiro, esse obreiro, ele deve trazer uma carta de referência, uma carta de recomendação, ele precisa ter uma documentação que comprove que ele foi ordenado ao presbitério, ao pastorado, ele precisa ter. Mas aí vamos lá, pastor, acontece casos que esses obreiros não têm documentação? Acontece. Aí, qual é o recomendável? Qual é o recomendável? Que o pastor que está recebendo esse obreiro, ele entre em contato com a igreja de onde esse obreiro saiu, para saber quais são os motivos, o porquê, quem é essa pessoa, por que ele está saindo de lá, saiu brigado, não saiu brigado. O pastor que está recebendo, ele precisa fazer esse filtro. Tá? Aí vamos dizer lá, vamos botar uma outra problemática, né? Essa igreja se dissolveu, não se tem nenhum contato com essas pessoas. Aí, irmãos, veja bem, o nosso estatuto não prevê uma regra clara com relação a isso, tá? Ele não prevê uma regra clara, mas aí nós vamos aplicar a Bíblia. Eu vou aplicar a Bíblia. O que a Bíblia me diz? Os frutos. Eu preciso conhecer essa pessoa no dia a dia. Quem é essa pessoa no dia a dia? Observar com olhar crítico. E aí deixa eu fazer uma observação aqui. Às vezes, nós somos apressados em receber alguém. Porque a igreja precisa. Não, eu não tenho um presbítero na igreja, eu preciso de alguém para me ajudar. Irmãos, eu não posso receber alguém como um presbítero simplesmente porque eu preciso, tá? O correto é investigar a vida dessa pessoa. Tá? Faz uma visita surpresa na casa dela. Chega lá de surpresa, sem avisar, entendeu? Pergunta aos vizinhos quem é aquela pessoa, entendeu?
fazer uma investigação mesmo, irmãos. Uma investigação apurada. Por quê? Porque, senão, eu posso receber alguém pela aparência. Tá ok, Paulo? Fala, Wesley. Certinho, meu pastor. Muito obrigado aí. Nada. Sim. Aham. É isso aí. É. Uhum. O, o prejuízo pode ser muito grande. É bem colocado. Verdade. Amém. Isso aí. Mais alguém levantou a mão aqui? Peraí, deixa eu ver quem foi. Wesley. Irmã Maria, irmã Maria, pode falar. Peraí, seu microfone. Amém. Wilson, pode falar, estou ouvindo. Tá ouvindo? Estou sim, estou. Pode falar. Ok. Eu vim de uma igreja aonde eu fui, exatamente aonde está essa questão, aonde eu fui consagrada missionária, né? Mas por motivo a igreja fechou, né? E o pastor ele não entregou algumas pessoas, deu tempo e outras não. E eu fui consagrada missionária, mas infelizmente eu não consegui receber o diploma. Aham. Não consegui receber o diploma. E o pastor Antônio Carlos, ele já me fez a proposta várias vezes, porque nós sabemos que a UEP ela tem que ter o curso de teologia e tudo mais, mas eu não nunca tive tempo, nunca tive oportunidade de fazer. O pastor já me fez várias, por eu não ter algo que comprovar, né, que realmente eu tinha sido consagrada missionária. Mas eu continuei na minha, graças a Deus. Mas outro dia, eu conversando com umas pessoas, né, que estavam no dia aonde eu fui consagrada, elas disseram que tinha foto, quando o pastor estava me consagrando, quando o óleo estava descendo sobre a minha cabeça, Amém. e tudo mais. Mas eu não fico triste, né, com essa questão de não ser recebida como missionária, não reconhecimento, até porque não é o cargo que vai nos levar para o céu, né, pastor? Amém. Isso Vai aí. nos levar para o céu não é a carteira de missionário, não é a carteira de pastor, não é a carteira de presbítero, mas o que vai nos levar para o céu é a nossa conduta aqui Amém. na Amém. terra, a nossa conduta com Deus quando nós chegarmos lá em cima diante dele. Amém. Glória a Deus. A senhora está certinha. Deus abençoe a senhora, tá? Deus abençoe Amém, a sua pastor. vida pela sua postura. Amém? Amém. Quem mais? Paulo está com a mão levantada ainda, Paulo. Quer falar de novo?
Isso. Tem Não, mais não, alguém? pastor, foi da primeira vez mesmo, não levantei de Ah, novo, tá não. bom, tá bom. Acho que a Tá. pessoa não tirou. É que não tirou. Irmãos, eu vou encerrar a nossa aula por hoje, tá? Depois eu vou colocando mais informações. Durante a semana, eu vou liberar para os irmãos as próximas aulas, né, as próximas apostilas, para que os irmãos possam acompanhar a aula seguinte, tá bom? Qualquer pergunta que os irmãos tenham com relação ao que foi ministrado hoje, o que foi falado, depois os irmãos me mandem. Fala, irmã Elizabeth. A senhora levantou a mão aí, quer falar? Espera aí, seu microfone está fechado. Oi, Fala, pastor. minha irmã. Paz do Senhor, tudo A bom? paz do Senhor, tudo. Então, eu gostei muito, só um comentário da aula de hoje, a Pode respeito fazer, daquele meu irmão. ponto, quando o senhor falou sobre a importância do diácono e diaconisa na casa do Senhor em fazer, né? Porque muitas das vezes a gente colocamos em fazer muito, né? Servir ali na casa do Senhor. E às vezes, dentro da nossa casa mesmo, a gente não ficamos atentos a isso, Uhum. a não servir ao nosso esposo, aos nossos filhos. Só um Sim. exemplo que eu aprendi muito e aprendo todos os dias, né? Ou quando a gente recebe uma visita na nossa casa, a gente pega a melhor toalha, o melhor prato, É verdade. caneca e servimos a nossa visita. E quando nós vamos atentar um almoço na nossa casa, às vezes a gente esquece, né, de colocar a melhor toalha para o nosso esposo, para os nossos filhos, e sentar ali na mesa e almoçar, ou seja, um jantar, ou seja, um café. E isso é muito importante, porque muitas das vezes a gente quer servir mesmo a casa do Senhor, fazer a obra do Senhor, e às vezes a nossa casa mesmo precisa e a gente não consegue fazer, não consegue servir, atender a um filho, né? Até mesmo a um vizinho que está ali do nosso lado clamando, pedindo algo, e a gente às vezes até esquece. E isso é muito importante. Verdade, a senhora tem toda a razão. Isso fixou muito hoje no meu coração, né? Amém. Nessa manhã, e a gente precisa aprender realmente Amém. a como servir, né? Na casa do Senhor, aos nossos familiares, como o irmão falou, o nosso ministério está dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, o nosso primeiro ministério ali. Precisamos estar sempre atentos em fazer a vontade do Senhor, mas cuidando realmente da nossa casa, da nossa família. Amém. Irmão, aqui a senhora falou, irmã Elizabeth, me fez até lembrar, né? A minha mãe tinha esse hábito, né, de botar aquela mesa bem arrumada para as visitas. Eu gosto e às vezes bastante. às vezes a gente tomava café em copo de geleia. Né? Irmão, presta atenção. A gente tem que fazer isso para a gente, para a nossa família. Né? A gente tem que fazer isso para a gente. É uma coisa que eu gosto de fazer, eu e minha esposa. Eu também gosto. Né? Sentar, botar a mesa, botar um jogo americano, sabe? Botar um guardanapo para a gente, botar o melhor talher para a gente, porque nós somos o mais importante que a visita. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida, minha amada. Amém. Tá? Irmãos, vamos encerrar a aula, já vai dar meio-dia, gente, vai dar meio-dia. Olha, Deus abençoe a todos, obrigado pela vida de cada um, tá? Na próxima aula, nós estaremos aqui em nome de Jesus, conto com a participação de todos. Se os irmãos tiverem depois mais perguntas para fazer, me manda no privado, tá bom? Deus abençoe, tá? Tenham todos um bom dia, um bom final de semana, fiquem na paz.